Olá a todos os alunos que estão participando aqui dessa segunda etapa, né? Aí a respeito de cuidados paliativos, nós estamos começando agora. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens, né, de aderir a esse modelo de assistência. Com relação às vantagens, eu acredito que a gente já conversou um bocado a respeito da questão da qualidade de vida do indivíduo, conforto, a redução da dor. Existem as formas mais holísticas, né, que atendendo a equipe multidisciplinar, que vai ali cuidar desse paciente, as alternativas, né, práticas integrativas e alternativas que podem estar auxiliando nesse processo e que podem estar ajudando na qualidade de vida desse indivíduo. Então, nós temos aqui a delimitação apenas, né, do que já foi falado. Então, a permanência do doente em sua residência ao lado da família é, sem dúvida, a condição ideal para assegurar a melhor qualidade de vida. Por quê? Muitas vezes o doente, quando sai da sua casa, se for um idoso, por exemplo, ele já perde um pouco a noção, né, do tempo, do espaço e de onde e ele começa a ter problemas mentais, assim, de ilusão, né? Isso confunde muito a mente da pessoa idosa e isso pode causar perturbações né, mentais que podem ser comprometedoras do quadro da pessoa, na situação do indivíduo, né? Então, existem casos de idosos que veem alucinações, veem parentes que já faleceram, então fica uma situação complicada, acha que está em casa, fica perguntando por que não está em casa, fica dizendo que quer ir para casa, enfim. É uma situação difícil, de sofrimento, então se você puder deixar esse indivíduo num ambiente que ele se sente confortável, um ambiente familiar, que ele vê rostos conhecidos, e que ele já está habituado, é outro nível de qualidade de vida desse indivíduo. Então, a casa do doente é o local de sua maior identidade, onde suas relações de vida se mostram mais presentes. Então, situações que ele vivenciou, situações que ele conhece, são mais confortáveis, né, para esse momento, não necessitando, muitas vezes, uma decisão da família e do paciente, antes mesmo que algo aconteça, e se isso é a maneira mais confortável, né? Ainda o acompanhamento do doente pela equipe da atenção primária ajuda a desmistificar a complexidade da sua doença, os medos com relação a medicamentos, sobretudo os opioides, e o faz sentir-se inserido em sua história de vida e adoecimento. Então, é uma equipe que busca justamente explicar, informar esse paciente que tem paciência, que não está ali envolvido por uma situação de sobrecarga de serviço e que pode dar devida atenção a essa família, a esse indivíduo, pode estar ali, né, corroborando para tirar seus anseios, diminuir suas angústias, né, fazer com que essa passagem aconteça da forma mais confortável possível, né? É uma estratégia diferenciada realmente. E o controle de medicamentos e insumos tende a ser mais eficiente, né? Assim como a adesão aos tratamentos, que muitas vezes o paciente não quer aderir àquele tratamento, ou são tratamentos que muitas vezes nem são necessários, né, no hospital. Ele acaba tendo que passar por muitos procedimentos invasivos, né? E dentro de casa ele tem um maior envolvimento dos indivíduos que ele já costuma conhecer, né? Que ele já tem costume de rotineiro no seu dia a dia, né? Sempre apoiando, fazendo aquela rede social de apoio, né? Que é essencial. E que pode estar sim fazendo a diferença aí na, na sobrevida desse indivíduo, né? No caso do paciente optar por uma morte no domicílio, é necessário aumentar a segurança quanto aos trâmites legais a serem seguidos quando se tem uma equipe presente e atuante próxima da residência. Então, o ideal quando há essa opção, né, quando tanto é desejo do indivíduo e dos seus familiares, é imprescindível que isso seja feito de forma legal, né, ética e legal.
E no Brasil isso é sim possível, a decisão de não se institucionalizar, né? Caso esteja realmente num prognóstico ruim, que não há mais o que fazer, o paciente estando controlado, equilibrado, sem dor e podendo realmente ir para casa, né, receber alta, mantendo, né, as suas condições de vida, de qualidade de vida. Então, não há motivos para que essa pessoa fique institucionalizada. Ela pode muito bem seguir para casa. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das desvantagens, onde há necessidade de o cuidador e familiar estar atento, bem preparado para acionar a rede de apoio em caso de surgimento de novas necessidades, sintomas mal controlados e mudanças no quadro clínico. Então, qual é a desvantagem de se realizar esse cuidado paliativo em casa? É você ter uma pessoa preparada, né, que se disponha a efetivamente estar ali única e exclusivamente para aquele indivíduo e que seja bem preparado, né, que para poder não haver maiores complicações, poder agir e tomar as decisões cabíveis. As visitas, né, o paciente está em casa, elas não podem superar 45 a 50 minutos e exigem bastante atenção aos detalhes, né? Lembrar das orientações que foram dadas, também ter cuidado com a higiene, né? Que as pessoas quando vêm da rua trazem muitos problemas, né? Acabam trazendo muitas contaminações para uma paciente que está ali acamado muitas vezes, né, debilitado, com imunidade baixa, enfim, tem que se considerar tudo isso e isso é uma desvantagem. Outra coisa que a gente pode discutir relacionada a isso, não fugindo tanto do tema, é que o home care, né, essa situação em que o paciente é tratado em casa, ele também teve outras desvantagens para a comunidade como um todo, porque ele está trazendo bactérias e micro-organismos que seriam de âmbito hospitalar para o meio comunitário. E antigamente a gente tinha uma classificação de se a infecção era hospitalar ou se era comunitária, e hoje em dia isso é uma coisa que está ficando cada vez mais incerta, porque a institucionalização, né, o cuidado paliativo em casa, ele está sendo tão abrangente que está acabando que está trazendo bactérias resistentes também para a comunidade, né, bactérias e micro-organismos perigosos, né, da flora hospitalar que seriam comuns de hospital também para a comunidade. Isso não é a longo prazo uma coisa muito boa. Ainda é necessário o treinamento das equipes que vão, né, dar essa qualidade de vida a esse indivíduo, né, fazendo com que elas estejam preparadas para as ocorrências, para que não exista nenhuma negligência, né. Normalmente as equipes elas atendem a demandas diversas de saúde e não se sentem preparadas para a complexidade de cuidados paliativos, principalmente quando se trata do serviço público, né? E a estrutura ideal inclui uma equipe específica só para as visitas a pacientes com cuidados paliativos. Então, no mundo ideal, né, o correto seria haver uma equipe com essa especialidade, haver uma equipe que realmente conhece, né, o que é cuidado paliativo, que tenha uma especialidade nesse assunto e que possa estar realmente ofertando de forma de forma tranquila, de forma consciente, né? De forma saudável, esses cuidados ao paciente no término de sua vida. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês do preparo, né? Que no caso nós precisamos que essa equipe seja uma equipe que visite constantemente o paciente, que seja bem treinada, que esteja sempre atenta às articulações burocráticas entre as gestões, né? Então ali o paciente está em casa, mas tem que estar sempre tendo esse contato da equipe com os gestores para
uma transferência desse paciente ao hospital, caso seja o desejo dele, para um tratamento e para poder retornar, né? Às vezes a paciente está com uma infecção urinária, né? Acamado e precisa ser transportada ao hospital para simplesmente aquela agudização ser resolvida e retornar à sua casa, né? Então é necessário também haver um conhecimento vasto sobre a política dos medicamentos, que essa pessoa pode ter acesso, e ao sistema de comunicação 24 horas. Quais são os princípios éticos mais abordados aqui nos cuidados paliativos, né? Nós temos aí a questão do princípio da veracidade, porque quando a gente se trata de um tema tão polêmico como o término da vida, né? É necessário haver um esclarecimento real do que está acontecendo com relação ao prognóstico desse paciente. O princípio da proporcionalidade terapêutica, né? Você saber dosar ali até que ponto você pode ir com medicações e com métodos invasivos e ressuscitação e tudo mais. Isso tudo precisa de uma transparência muito tranquila entre o paciente e seus cuidadores. O princípio do duplo efeito, né? No caso, o paciente que precisa saber da sua patologia, mas que muitas vezes isso pode acarretar num comprometimento neurológico, um comprometimento psicológico por parte do paciente, né? E trazer consequências negativas, né? E aí tem que se dosar a forma que isso é transmitido para esses pacientes, de forma clara, mas de toda forma, assim, humanizada, né? Acolhendo essa pessoa. O princípio da prevenção, que é muito mais é muito mais fácil prevenir do que remediar. Então é importante, por exemplo, vou citar um exemplo bem simples. No caso, não é porque a pessoa está acamada e está já no fim da vida que vai se permitir que ela tenha, por exemplo, escaras, né? Popularmente conhecido como escara, mas mais conhecido como ferida, como úlcera, né? E o princípio do não abandono e tratamento adequado da dor. Também não é porque a pessoa está nessas condições que você deve negligenciar o cuidado a ela e negligenciar a manutenção da dor, para que essa pessoa tenha um pouco de conforto, né? Aí nos seus nos seus momentos finais de vida. Então, esse tema de cuidados paliativos, ele realmente é um tema triste, né? Acaba que muitas pessoas acabam relembrando aí de situações anteriores, né? Quem nunca foi quem é da área de saúde, que ou gestor, ou que não, até mesmo seu familiar que já passou por uma situação dessa, é bom saber que existe essa especialidade, né? É bom saber que há esperança e que há um conforto além do prognóstico ruim. Então, eu acho que nessa aula a gente pôde ver tudo isso relacionado a esse tema, né? E eu espero que vocês tenham gostado. A próxima aula vai falar um pouco também de temas assim gradativamente polêmicos, como a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. A gente vai pormenorizar esses termos que eu já venho conversando aqui na aula com vocês, falando um pouco sobre o que no Brasil é permitido, o que no Brasil não é permitido. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos a seguir com a próxima aula. Aqui estão algumas referências para nortear os estudos de vocês. E até a próxima. Muitíssimo obrigada e a gente se vê.